Olá a todos. Apresento a pesquisa de aplicação de sensores interditados na determinação de aditivos em combustíveis líquidos automotivos, desenvolvido e apresentado por Gilberto Balbi Araújo Filho, sobre as orientações do professor Dr. Francisco Sávio Mendes Cifrone, do Departamento de Engenharia Elétrica, e do professor Dr. Inocêncio Santos dos Santos Neto. Esta pesquisa tem como pilar inicial um sensor do tipo língua eletrônica, na qual este dispositivo é imerso no monolito e que seja de fácil acesso tanto na sua fabricação quanto na sua utilização. Para isso, este sensor deve ser do tipo plug and play e sua confecção por fotolitografia, além de que seja do tipo eletrodo interditado e arquitetura adaptável, isto é, que haja modificações conforme o líquido em estudo. Na ocasião, a aplicação é em combustíveis automotivos e que devem reconhecer padrões cujas métricas são baseadas em método de elementos finitos. Os padrões então citados devem se adequar às resoluções da Agência Nacional de Gás e Petróleo, ANP. Os combustíveis automotivos devem conter misturas para que deem qualidade aos usuários de automóveis. Para tanto, temos três objetivos. O primeiro deles é a análise do comportamento do sensor quando imerso em combustíveis líquidos. O segundo, que seja aplicável a técnica de espectroscopia de impedância eletroquímica, ou seja, que seja aplicado ao sensor uma faixa no espectro de frequência. E por fim, caracterizar o sistema, sensor mais combustíveis, por circuitos equivalentes, que traduzem o comportamento elétrico do combustível. Tornando o sistema real, temos da direita para a esquerda, que o sensor é imerso ao combustível em um aparato de célula de medição, conectado para um cabo BNC ao analisador de impedância, que foi utilizado o Solartron SI1260, que este, por sua vez, é conectado ao computador, tanto para a aquisição de dados quanto o tratamento destes. Assim, o sensor tem a sua fundamentação como um dispositivo de sobrecamadas ou material dielétrico, sendo o quartzo a primeira camada de substrato, com uma camada sobreposta de eletrodos interditados de ouro, seguindo então a imersão deste sensor ao combustível ou à região de amostras, que inicialmente, sem a polarização, apenas identifica as moléculas dipolares do analito, e quando implementada uma tensão de perturbação ao sensor, efetua a polarização das moléculas dipolares por meio de um campo elétrico, e gerando duas regiões assim, a dupla camada eletrônica, próxima ao sensor, e uma região de difusão, na qual é a máxima penetração do campo elétrico na região de amostras. Ao polarizar o sensor e então perturbar o combustível na faixa de frequência entre 1 Hz e 1 MHz, temos a obtenção da resposta de impedância eletroquímica. No gráfico de Nyquist à direita, é definida a resistência pela reatância e de leitura no sentido anti-horário, na qual o biodiesel é de maior resposta, enquanto o etanol anidro de menor resposta. Com tendência dos combustíveis em geral uma impedância de difusão em baixas frequências, seguido por um semiar capacitivo nas demais frequências até 1 MHz. Já no gráfico de Bode, tendo a mesma resposta em impedância, é visto separadamente o módulo e a fase, onde os combustíveis puros mostram um padrão tanto no módulo e fase de sua impedância quanto variando a frequência. Já o gráfico de capacitância é utilizado e aplicado para alicerçar os gráficos obtidos em resposta à impedância, isto é, a partir da reatância extrai-se a capacitância. Conforme visto anteriormente, quanto maior a resposta em impedância no quesito reatância, menor é a capacitância, averiguando que o diesel é de menor capacitância e o etanol anidro de maior capacitância. Quando comparamos os resultados dos combustíveis puros às misturas específicas de gasolina e etanol, ou seja, adicionando volume de etanol à gasolina, identifica-se uma redução à resposta de impedância na faixa de 1 Hz a 1 MHz, quando aplicada uma tensão de 0,2 volts no sensor. Lembrando que, segundo a resolução número 807 de 2020 da ANP, é permitida a inserção de 18 a 27% de etanol anidro na gasolina tipo A, gerando então a gasolina comum, a que é usualmente comercializada nos postos de combustíveis. Esta inserção do etanol à gasolina identifica-se pela capacitância, que quanto maior a inclusão de volume de etanol à gasolina, há uma diminuição na resposta de impedância, logo um aumento direto na análise da capacitância do combustível pelo sensor, como é visto na figura 4. Para alinhar a análise elétrica do sistema entre sensor e combustível, é analisado o circuito equivalente, que é composto por uma resistência de solução em série com o ramo de transferência de carga, onde teoricamente é utilizado o CPE, ou elemento de fase constante, que se comporta como um pseudocapacitor. Este elemento é definido a partir do valor de P, na tabela 1, que quando tende a 1, comporta-se como um capacitor ideal, e quando P tende a 0, comporta-se como um resistor ideal. Desta forma, os valores obtidos na tabela 1 representam uma aproximação linear da resposta à impedância nos gráficos de Nyquist. Portanto, foi possível nesta pesquisa analisar o sensor de eletrodos interditados,
aplicar em combustíveis automotivos e caracterizá-los por circuito equivalente, mostrando que quando aplicada uma tensão de 0,2 volts em uma faixa de frequência de 1 Hz a 1 MHz, é possível obter a resposta à impedância eletroquímica dos combustíveis, bem como traçar os perfis elétricos dos combustíveis automotivos estudados, principalmente as misturas de gasolina e etanol. Por fim, lista-se algumas das referências para a realização desta apresentação e deixo meus agradecimentos ao CIMIC e ao PIBIC UFMA. Obrigado.